Shalom, queridos! Leitura bíblica. Hoje, dia 26 de maio, nosso texto está no livro de Números, no capítulo 35. E falou Yahvé a Moisés nas campinas dos Moabitas, junto ao Jordão de Jericó, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel que da herança da sua possessão deem cidades aos levitas, em que habitem, e também aos levitas dareis arrebaldes ao redor delas. Terão estas cidades para habitá-las, porém os seus arrebaldes serão para os seus gados, para a sua fazenda e para todos os seus animais. Os arrebaldes das cidades que dareis aos levitas, desde o muro da cidade para fora, serão de 1000 côvados em redor. E de fora da cidade, da banda do oriente, medireis 2000 côvados, da banda do sul, 2000 côvados, da banda do ocidente, 2000 côvados, da banda do norte, 2000 côvados, e a cidade no meio. Isto terão por arrebaldes das cidades. Das cidades, pois, que dareis aos levitas, haverá 6 cidades de refúgio, as quais dareis para que o homicida ali se acolha. E além destas, lhes dareis 42 cidades. Todas as cidades que dareis aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os seus arrebaldes. As cidades que derdes da herança dos filhos de Israel, do que tiver muito, tomareis muito, do que tiver pouco, tomareis pouco. Cada um dará das suas cidades aos levitas, segundo a sua herança que der. Falou mais Yahvé a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando passardes o Jordão, a terra de Canaã, fazei com que estes estejam à mão cidades que vos sirvam de cidades de refúgio, para que ali se acolha o homicida que feriu alguém por erro. E estas cidades vos serão por refúgio do vingador do sangue, para que o homicida não morra até que esteja perante a congregação em juízo. Das cidades que derdes, haverá 6 cidades de refúgio para vós. 3 delas dareis daquém do rio Jordão, e 3 destas cidades dareis na terra de Canaã. Cidades de refúgio serão. Serão refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel e para os estrangeiros, e para aqueles que se hospedar no meio deles, para que ali se acolha aquele que ferir alguma alma por erro. Porém, se ferir com instrumento de ferro e morrer, homicida é. Certamente o homicida morrerá. Ou se ferir com pedra a mão de que possa morrer, e ela morrer, homicida é. Certamente o homicida morrerá. Ou se ferir com instrumento de madeira que estiver à mão, de que possa morrer, e ela morrer, homicida é. Certamente morrerá o homicida. O vingador do sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Se também empurrar com ódio, com o intento de lançar contra ele alguma coisa, e morrer, ou por inimizade ferir com a sua mão, e morrer, certamente morrerá o feridor, homicida é. E o vingador do sangue, encontrando o homicida, o matará. Porém, se empurrar de improviso, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento sem desígnio, ou sobre ela fizer cair alguma pedra sem ver, de que possa morrer e ela morrer, ele não será seu inimigo, ele não era seu inimigo e nem procurava o seu mal. Então a congregação julgará entre o feridor e o vingador do sangue, segundo as leis. A congregação livrará o homicida da mão do vingador, e a congregação fará voltar à cidade de refúgio onde se tinha acolhido. Ali ficará o homicida até a morte do sumo sacerdote ou de quem ungiram com santo óleo. Porém, se de alguma maneira o homicida sair dos termos da cidade, do seu refúgio onde se tinha acolhido, e o vingador do sangue o encontrar fora dos termos da cidade do seu refúgio, e se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado, pois deve ficar na cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Mas depois da morte do sumo sacerdote, o homicida poderá voltar à terra da sua possessão. Estas coisas vos serão por estatuto de direito às vossas gerações e todas as vossas habitações. Todo aquele que ferir alguma pessoa conforme o dito das testemunhas, matarão um homicida. Mas uma só testemunha não poderá testemunhar contra alguém para que morra.
E não tomareis expiação pela vida do homicida, que culpado está de morte, antes certamente morrerá. Também não tomareis expiação por aquele que se acolher à cidade refúgio para tornar a habitar na terra até a morte do sumo sacerdote. Assim, não profanareis a terra em que estais, porque o sangue faz profanar a terra, e nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que se derramar nela, senão com o sangue daquele que o derramou. Não contaminareis, pois, a terra na qual vós habitareis, no meio da qual eu habitarei, pois eu, Yahvé, habito no meio dos filhos de Israel. Salmo de número 79. Ó Deus, as nações entraram na tua herança, contaminaram o teu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedras. Deram os cadáveres aos teus servos por comida às aves dos céus, e a carne dos teus servos às alimárias da terra. Deram o sangue deles como água ao redor de Jerusalém, e não houve quem os sepultasse. Estamos feitos o opróbrio dos nossos vizinhos, o escárnio e a zombaria dos que estão à roda de nós. Até quando, Yahvé? Indignar-te-ás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo? Derrama furor sobre as nações que não te conhecem e sobre os reinos que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó e assolaram as suas moradas. Não te lembres das nossas iniquidades passadas. Apressa-te e antecipem-se-nos as tuas misericórdias, pois estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação, pela glória do teu nome, e livra-nos e perdoa os nossos pecados, por amor do teu nome. Porque diriam os gentios: onde está o seu Deus? Torne-se manifesta entre as nações à nossa vista a vingança do sangue derramado dos teus servos. Chegue à tua presença o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço. Preserva aqueles que estão sentenciados à morte, e aos nossos vizinhos deita-lhes no regaço, setuplicadamente, a sua injúria com que te injuriaram. Assim nós, o seu povo e ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente, de geração em geração, cantaremos os teus louvores. Livro de Isaías, capítulo de número 27. Naquele dia, Yahvé castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente veloz, o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto, cantai-lhe. Eu, Yahvé, aguardo, e cada momento arregarei para que ninguém lhe faça dano. De noite e de dia aguardarei. Não há indignação em mim. Quem me poria sarças e espinhos diante de mim na guerra? Eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Ou que se apodere da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes e florescerá, e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Porventura, feriu-o ele como feriu aos que feriram? Matou-o ele assim como matou os que por ele foram mortos? Com medida contendeste com ela quando a rejeitaste. Ele atirou com o seu vento forte, no tempo do vento leste. Por isso se expiará a iniquidade de Jacó, e este será todo o fruto de se haver tirado o seu pecado, quando ele fizer a todas as pedras do altar como pedras de cal feitas em pedaços. Os bosques e as imagens do sol não poderão ficar em pé. Porque a cidade forte está solitária, uma habitação rejeitada e abandonada como um deserto. Ali pastarão os bezerros, ali se deitarão e devorarão os seus ramos. Quando seus ramos se secarem, serão quebrados. Vindo as mulheres, os acenderão, porque este povo não é povo de entendimento. Por isso, aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que formou não lhe mostrará nenhum favor. Será naquele dia que Yahvé padejará o seu fruto, desde as correntes do rio até o rio do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta,
e os que andavam perdidos pela terra da Síria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir e adorarão a Yahvé no Monte Santo, em Jerusalém. Amém? Então, nós vimos nos nossos textos de hoje, em Números, as cidades de refúgio para os homicidas, além de demonstrar que considera-se inocente a pessoa que por acidente fere e mata alguém, mostra também que essa pessoa ficaria protegida daquele que desejasse vingar o sangue do que morreu. Porém, se ela estivesse fora da cidade, antes do prazo determinado, o prazo é enquanto durar a vida do sacerdote, se ela fosse encontrada fora desse lugar de refúgio, de proteção, e fosse morta pelo vingador, não haveria culpa para o vingador. O que nós temos que aprender com isso é que Deus nos dá livramentos, Ele nos guarda, Ele nos protege se nós estivermos em lugar de obediência. Nós devemos entender que as benesses, as bênçãos, as misericórdias, toda a graça e tudo, ela é liberada para todos os que creem, sim, porém as nossas ações são sementes. Aquilo que nós fazemos tem fruto. E o fruto da desobediência é a morte. Um deles, né? Então, de modo que se formos obedientes, estaremos protegidos. Poderemos ser protegidos. E entender que a obediência, ela nos leva mais perto de Deus, a obediência nos leva a uma aliança que não se quebra, a obediência nos leva à prosperidade, nos leva à vida, a obediência nos leva à segurança, nos leva à paz. É necessário aprender a obedecer. Amém? Vamos orar? Pai Santo, fiel, justo, nós te louvamos, te bendizemos pelo teu amor, a tua graça e a tua misericórdia. Clamamos a ti, Senhor. O teu Santo Espírito é aquele que nos ensina a respeito do pecado, do juízo, da justiça. O teu Santo Espírito é aquele que nos faz lembrar das tuas palavras. Por isso clamamos ao Senhor, Pai, que o teu Santo Espírito nos ensine diariamente sobre obediência, porque esta é uma lição que trará muitos frutos bons, doces e suaves, mas que nós temos uma raiz de rebeldia em nós que precisa ser arrancada, para que nós possamos aprender a obediência e desfrutar dela. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Shalom.